E aí, alunos do sexto ano, beleza? Tranquilo? Gente, vocês estavam com o tio Jean, né, até semana passada, só que agora a gente vai retomar as turmas com cada professor, tá certo? Então, a partir de hoje, eu retomo as aulas com vocês do sexto ano amanhã, tá bom? Eu sei que o tio Jean já tinha concluído quase todo o conteúdo, mas a gente vai voltar para ver alguns conteúdos que são muito importantes para vocês passarem para o sétimo ano, tá certo? Então, a partir dessa aula, vocês, além de retornarem comigo, a gente começa a ver coisas importantes, já que a gente vai começar o quarto bimestre, a gente começa a ver coisas importantes para podermos iniciar no sétimo ano, no próximo ano, sem nenhuma dificuldade. Um desses pontos, gente, que eu quero retomar é sobre o átomo, tá certo? Sei que vocês também já estudaram lá com o tio Jean, tá bom? A gente vai entender aqui algumas particularidades sobre o átomo e eu espero que vocês estejam muito bem. Então vamos lá. O que é átomo? Gente, átomo, deixa eu só corrigir aqui que ficou nono ano, mas depois eu corrijo. Gente, ó, o átomo, ele é um pedacinho de um negócio que a gente chama de matéria. O que é matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, a cadeira que você está sentado é matéria. A cama que você dormiu é matéria. A comida que você comeu é matéria. Porque tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Mas se eu pegar essa matéria e sair quebrando, até chegar num pedacinho bem pequenininho, esse pedacinho bem pequenininho, a gente vai chamar de átomo e ele é microscópio. Ou seja, isso que é microscópico, a gente não consegue enxergar. Como é que é o nome disso? Átomo. Beleza? Então, átomo é aquilo que a gente não consegue enxergar, mas e a gente sabe que é a menor parte da matéria. De onde é que vem todos esses estudos sobre o átomo? Gente, todos esses estudos sobre átomo, ele vem desde a Grécia Antiga. Tinha alguns filósofos que estudavam lá as ciências que eles tinham curiosidade de saber como era. Dois deles é um chamado Leucipo ou Leucipo e outro chamado de Demócrito. Gente, isso é muito antigo. Isso é quase 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Pra vocês terem uma ideia. As pessoas já começavam a estudar. 5 séculos, 500 anos antes do nascimento de Cristo, o homem já estava querendo saber de onde é que vinham esses átomos, né? Essa matéria. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre o átomo é que ele é a menor parte da matéria. Para eles, a matéria não podia ser dividida infinitamente, ou seja, para esses dois carinhas, o Leucipo e o Demócrito, quando eu chegasse nesse pedaço bem pequenininho, esse pedaço não poderia mais ser dividido. Não tinha mais como ser dividido. Então, eles chamavam de átomo porque a palavra átomo, o A significa não e o tomo significa divisível. Então, ficava átomo, ficava não divisível, ou seja, indivisível, não dava mais para dividir. Hoje, nas teorias modernas, a gente sabe que o átomo se divide, mas lá na época deles, aí, 500 anos antes de Cristo, ninguém sabia de nada disso, tá certo? Então, ó, primeira, a matéria não pode ser dividida. Segundo, a matéria tem um limite com as características do todo, ou seja, esse limite, esse átomo, que é a menor parte, ele tem as mesmas características que um pedaço maior teria. Só entendi não, ó. Vamos lá. Tem um pedaço de madeira, tá certo? Você sabe que a madeira ela é rígida, que ela aguenta uma certa pressão, né? Que ela aguenta um certo peso sobre ela. Então, esse átomo, que é essa menor parte, tinha que ter as mesmas características desse todo, que era a madeira, tá bom? Do nosso exemplo. Outra característica é esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, que eram os átomos, que foi o que eu falei, tá bom? Então, essa ideia é muito antiga. Daqui a pouco a gente vai ver até um videozinho sobre isso. Aristóteles rejeitava o modelo de Demócrito. Aristóteles, que foi um grande filósofo, ele não concordava com as ideias de Demócrito.
o modelo de Demócrito ele permaneceu na sombra, ou seja, ele permaneceu sem ser divulgado durante mais de 20 séculos, 2.000 anos, tá certo? Antigamente só achavam que só existia o ar, o fogo, a terra e a água. Achavam que só existiam esses elementos. E eles poderiam se combinar para dar outras características e fenômenos, mas para eles, ar, fogo, terra e água eram elementos que existiam na época e que toda a matéria era originada a partir somente desses 4 elementos. Hoje a gente sabe que não é assim, mas demorou muito tempo para se descobrir. Pra vocês terem uma ideia, que eu falei, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Gente, aquilo que ocupa lugar no espaço, eu vou chamar de volume, tá bom? Volume é aquele espaço que está sendo ocupado. Quando eu digo assim, essa garrafa tem 1 litro, significa dizer que o espaço que ela ocupa é o espaço de 1 litro, tá bom? Quando eu digo, a caixa d'água tem 1.000 litros, a piscina infantil do meu irmão tem 1.000 litros, é porque o espaço ocupado pela água ocupa um espaço de 1.000 litros, tá bom? A química ela é muito importante, né? Naquela época que eu falei dos filósofos, nem existia ainda esse nome química, gente, nem existia essa ideia de química, tá certo? Tudo era filosofia, matemática, física, história, geografia, tudo isso fazia parte da filosofia, tá certo? Eles estudavam isso tudo. Hoje cada ramo está separado. As ciências elas são todas interligadas, mas estão todas completamente separadas. Cada uma estuda sua área, elas são interligadas, mas cada uma estuda sua área. Olha o tamanho dessa máquina, né? Desse microscópio aqui, dessa outra máquina aqui, ó. Tá bom? Vão sendo desenvolvidas. Antigamente tinha uma história de que tudo surgiu do Big Bang. Que história é essa? Que há 15 bilhões de anos, aqui está errado o acento, há 15 bilhões de anos atrás, gente, tudo começou de um pontinho, de um átomo que acabou explodindo. E à medida que o tempo foi passando, a temperatura foi resfriando e foi dando origem a todos os planetas, a todas as características que a gente conhece hoje. Tá bom? Então, falei lá que a matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço e que a menor parte a gente vai chamar de átomo. Essa ideia vem desde Leucipo e de Demócrito, embora Aristóteles não concordasse. Aqui tem o desenhozinho do Aristóteles, que veio um pouquinho depois da ideia de Demócrito, e ele achava que a matéria podia ser dividida infinitamente, tá bom? É claro que os recursos da época não permitiam que eles tivessem 100% de certeza a respeito disso, tá bom? Só depois de muito tempo foi que vieram todas essas teorias. Tanto é que no próximo vídeo, né, nós temos 2 vídeos, no próximo vídeo eu vou passar uma curiosidadezinha sobre o filme do Harry Potter. O Harry Potter ensina um pouquinho de química pra gente. Que pouquinho de química é esse? Gente, antigamente a química não era chamada assim. Depois que ela saiu da filosofia, ela passou a ser chamada de alquimia. E eles tinham um sonho, gente. Eles tinham um sonho de conseguir o elixir da vida eterna e a pedra filosofal. Tá certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Elixir da vida eterna, pedra filosofal. Mas não se preocupe que ninguém vai parar em Hogwarts. Tá bom? Até seria legal, né? Não, mas não vai não. Tá certo? Então, a química antiga ela fazia parte da filosofia. A ideia de matéria e átomo começou na filosofia. Foi discutida, mas não foi tão dispersa assim a ideia. E depois virou um negócio chamado de alquimia, que era uma mistura de ciência com magia. Algumas coisas eles não conseguiram, outras coisas eles realmente conseguiram dar início aos estudos. Tá bom? Vamos ver um vídeo melhor sobre o átomo, explicando o que é um átomo. Vamos lá. Aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês.
Então essa ilustraçãozinha serve para a gente entender como que funciona um átomo. No próximo vídeo a gente vai ver algumas curiosidades sobre matéria e sobre o Harry Potter. Qualquer dúvida, gente, vocês podem tirar lá no Google Class, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.